Ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? É. Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim: olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Putz. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou: ele morreu? Estava com medo de contar pro menino que ele morreu, que o menino morreu. Eles falaram: morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram: mas como assim? Você estava sofrendo, agora que você soube que ele morreu? Ele disse assim: eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não, mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Assim, eu fico muito emocionado porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida dessas pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar, ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão, ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco, e lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia, fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus: eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele. Disse: olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? É. Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi. Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto, e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né? Sente que tá num lugar que é diferente mesmo. Você já foi quantas vezes lá? Só uma, eu quero voltar logo. Em Jerusalém uma vez. Eu fui em Tel Aviv na segunda vez, agora durante o conflito. Quer ir comigo uma vez? Vamos, por favor. Talvez eu vá no eu queria tentar, eu acho que vai ser difícil agora por causa do conflito, que é Belém, né? Que é uma área controlada pela Cisjordânia. Belém eu já fui, mas não vou mais agora. E não pode agora, né? A área de Belém, então, tem... A maior parte são cristãos, tá? Ah, é? É de cristãos, mas tem os muçulmanos também. Mas é uma área perigosa. Falaram. Perigosa. Então, mas é um lugar extraordinário. Mas vamos sim, pastor. Mas Davi, cara, Davi era esse homem. Era esse homem de coração adorador mesmo. Hoje eu consegui entender um pouco isso, porque sempre ficou na cabeça assim, o cara errou tanto, fez umas coisas tão absurdas, e mesmo assim foi abençoado, teve conseguiu Mas tanta a gente não ora, a gente não erra também, desculpe. E por que qual a diferença de Davi e Saul? É que a gente imagina que um tipo de pessoas dessa não erra, né? Que é totalmente... O que acontece? Saul, quando Deus
confrontava, ele não chorava, ele não se quebrantava. O que ele fazia? Dava desculpa. Quantas e fazia pessoas errado que não. você conhece, que você fala de Cristo, você fala, ó, você é um pecador, como eu sou também, como todo mundo Cara, um dia é. eu falo, eu tive muita chance e deixei passar todas as E vezes. fala, não, eu não preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada contra ninguém. E o outro fala, não, eu sou pecador mesmo, eu não mereço. Eu não mereço a salvação, não mereço bênção nenhuma. E Deus fala, mas todos Como pecaram. ladrão, na última hora, ao lado de Jesus, né? Ele teve tempo de fazer alguma boa ação? É. Não teve. Mas E, no teve entanto, Jesus arrependimento. disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Davi é um cara extraordinário.